sua graça, sua misericórdia, e que a palavra dele nessa manhã seja um bálsamo para nossas vidas. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer. Pedir agora, Pai, a tua graça, a tua unção, Senhor, o teu Santo Espírito Santo, Pai, sobre a vida, Pai, da Mônica, Senhor, que se disponibilizou, Pai, para pregar a tua palavra, Senhor. Usa a vida dela como canal de bênção, Senhor, que a tua palavra seja como uma flecha, Pai, no coração dela, que ela possa transmitir para a igreja, Pai, a tua graça, a tua unção, a tua palavra eficaz, Pai, que venha trazer mudança, transformação para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém? Som. Bom dia, irmãos. Que a paz esteja com todos. Amém? Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2. Amém? O versículo 6 da palavra do Senhor nos diz assim. A minha tradução é um pouquinho diferente, mas nos diz assim: quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Jesus Cristo viveu. Amém? Em outra versão diz: aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Amém? Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade que nós temos, louvá-lo, porque mesmo em poucas pessoas, Deus nos dá a oportunidade de estarmos aqui. E nós não precisamos de outras pessoas para nos ligarmos a Deus, né? Precisamos nós e Deus. E se Deus nos dá essa oportunidade, nós devemos agradecer. Senhor meu Deus, Pai amado, em nome de Jesus nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade, Senhor. Muitos gostariam de estar na tua casa e não podem. Muitos podem estar na tua casa e não querem. Mas nós podemos, queremos e estamos aqui para te louvar, para te adorar, para te cultuar, porque só o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, Senhor. Fala conosco nesta manhã, Pai, aquilo que precisamos ouvir, que o Senhor possa, Pai amado, falar por meio da tua palavra. Esvazia-me, Senhor, que eu possa ser usada, Senhor, para falar à tua igreja, assim como tens falado comigo por meio da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigada por esta oportunidade, Pai, que venhamos a sair desta igreja diferente do que entramos, Pai, com a tua presença, com o teu Espírito Santo, cada vez mais ardendo no nosso coração. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem se sentar, irmãos. Bom, eu me sinto muito feliz, né, de estar aqui, trazendo a palavra novamente, tremendo aqui em cima, temendo a Deus e falando a respeito do tema da salvação, né, no mês quadrangular. Então, a gente vai falar um pouquinho a respeito da salvação, mas eu acredito que o meu foco aqui não é exatamente falar sobre a salvação. Um dos pilares, né, da igreja do Evangelho Quadrangular, então, é a salvação, que veio a partir de uma visão de Aimee, do capítulo 1, né, em Ezequiel. Então, ela vê um rosto de homem e, a partir dessa visão que ela tem, desse discernimento espiritual que ela tem, ela enxerga este rosto de homem como Jesus Cristo, o Salvador. Símbolo para a nossa igreja da salvação é a cruz vazia.
Então, Jesus Cristo que morreu para nos salvar e ressuscitou. Então, o símbolo da salvação para a Igreja do Evangelho Quadrangular é uma cruz que está vazia. Cristo não está mais nessa cruz. E a cor que representa a salvação é o vermelho escarlate. Representa o sangue de Jesus Cristo que foi derramado por cada um de nós. Amém? E aí a gente vê algumas passagens na palavra que fala que Jesus Cristo ele é o nosso Salvador. Então, Romanos 3, 23, 24, eles falam: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Amém? Atos 16, 30, 31, quando Paulo e Silas estão na prisão e há aquele tremor todo e as cadeias se abrem, eu acredito que o missionário Léo deva ter falado também a respeito na sexta-feira. Quando o carcereiro vê o que tinha acontecido, ele chama Paulo e Silas e fala, né? Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E aí Paulo e Silas respondem: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Hebreus 7, 25 diz: e por isso ele pode, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele, porque Jesus vive para sempre, a fim de pedir a Deus em favor delas. Então, Jesus é aquele que nos salvou, é aquele que morreu na cruz por cada um de nós e ressuscitou. E aí eu penso, né, fazendo essa pregação, né, enfim, esse momento aqui, eu me lembrei, claro, né, do hino da Igreja do Evangelho Quadrangular. Não tem como, a gente já canta o ano inteiro, mas parece que em novembro todo mundo fica com ele na cabeça, porque canta no hino, ensaia, tenta tocar, toca, né? Tenta tocar, não é um hino fácil de tocar, né? Eu sei, porque eu nunca tentei, mas eu já vejo o meu esposo tentando. E aí a letra do hino é muito bonita e ela diz assim: pois Cristo salva o pecador para que seja um bom cristão. Cura também a sua dor, qualquer doença e aflição. Com seu poder quer batizar, do céu virá para nos buscar e com ele nós havemos sempre de reinar. Eu acho esse hino maravilhoso, essa letra eu acho maravilhosa. Mas aí eu meditando a respeito dessa letra, eu pensei numa coisa: Cristo salva o pecador, aleluia, para que seja um bom cristão. Existe algo, né? Existe algo, existe uma finalidade, existe um objetivo para que Deus nos salve. Deus não nos salva. O sangue de Jesus Cristo não foi derramado na cruz do Calvário para que a gente fique sentado no banco da igreja. Não é para isso que Deus nos salvou. Deus nos salvou para que sejamos um bom cristão, para que façamos algo, para que venhamos a dar frutos, para que venhamos a mudar a nossa história e mudar a vida de outras pessoas por meio da salvação que Cristo nos deu. Amém? E como ser um bom cristão, né? A palavra diz o quê? Como que eu sou um bom cristão? Se eu sou um bom cristão, eu sou um discípulo. João 8,31 diz: então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Jesus não falou para outras pessoas, para os ímpios, para os incrédulos. Jesus falou com aqueles que já criam nele. Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Amém? João 13,35 diz: se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Então, a gente pensar o que é ser bom cristão, a gente pensa na obediência a Cristo, no amor a Ele sobre todas as coisas e no amor ao próximo. Amém? Mas isso é tão abstrato, né? Como que eu obedeço a Deus?
como que eu amo a Deus acima de todas as coisas e como que eu amo o meu irmão ou o meu próximo, que não necessariamente é o irmão da igreja, às vezes o nosso próximo é o vizinho, né? É o nosso parente que não é convertido, que não aceita a nossa fé. Este é o nosso próximo também. Como amá-lo, né? De todo o nosso coração. E aí eu fui buscando alguns estudos, né? A internet é maravilhosa porque ela nos permite acesso a tantos estudos, né? E para fazer esse meu estudo, eu acabei juntando um pouquinho de alguns estudos que eu encontrei, que fala sobre algumas características do bom cristão. Então, se nós temos que ser bons cristãos, né? Se Deus nos chamou para sermos bons cristãos, precisamos entender o que é isso. Precisamos ver aquilo que nós já praticamos e precisamos ver aquilo que podemos melhorar. Então, esse estudo diz, e por meio da palavra, nós vemos que o bom cristão obedece a palavra com prazer. Como que eu continuo obedecendo aos mandamentos de Deus? Com prazer. É a primeira coisa. Precisamos ter prazer, né? Salmos 119, 140 diz: a tua palavra é muito pura, portanto, teu servo a ama. Nós precisamos amar a vontade de Deus, os mandamentos de Deus. Se a gente seguir a palavra de Deus como a gente segue a dieta, ou como a gente segue o que o médico manda tomar, então o médico manda tomar um remédio 1 semana, em 3 dias você já está melhor. A maioria de nós já larga o remédio. Não, já estou bem, né? Já melhorou, já passou, deixa. A gente já larga. A dieta é a mesma coisa. Ai, uma vontade de comer tal. Não posso. Ai, vou comer essa salada. Aí fica aquela salada na boca, ruminando a salada. Por quê? Tem prazer naquilo? Não tem prazer. E para a gente ser um bom cristão, nós precisamos ter prazer na palavra de Deus. Não necessariamente gostar de tudo aquilo que está escrito. Porque muitas vezes a palavra de Deus ela é difícil de ser cumprida, ela não é fácil. Mas a gente precisa ter prazer na palavra de Deus. Sentir mais prazer em obedecê-la do que imaginar que não vamos obedecê-la. Amém? O bom cristão não esconde a sua identidade. Ele não tem vergonha da palavra. Já aconteceu com vocês a seguinte situação? Eu acredito que já. Quando você conhece uma pessoa, você vê sempre aquela pessoa e de repente você sabe que aquela pessoa vai na igreja e você fala: meu Deus, eu não imaginava que aquela pessoa vai na igreja. Por quê? Porque ela não fala que vai na igreja, ela não se comporta como alguém que vai na igreja. Mas é fácil enxergar o outro, né? Todo mundo pensa assim: fulano, cicrano. E nós? Será que nós escondemos a nossa identidade enquanto cristãos? Será que nós temos vergonha da palavra? Será que nós levamos a nossa salvação aonde vamos? Será que a nossa vida tem sido um testemunho? Será que as pessoas podem olhar para mim, olhar para nós e falar: aquela ali eu sei que vai na igreja, porque o meu comportamento condiz com alguém que tem um relacionamento com Deus. Então, o bom cristão precisa exalar o perfume de Cristo. Ele precisa ser a luz de Cristo aonde ele estiver. Amém? O bom cristão objetiva apenas a glória de Deus. Então, assim como aconteceu com Paulo e Barnabé, eles estavam na cidade de Listra e eles curaram um homem paralítico. As pessoas ali viram que eles curaram e começaram a querer cultuar Paulo e Barnabé. Começaram, inclusive, a querer fazer sacrifícios, holocaustos para Paulo e Barnabé, achando que eles eram Mercúrio e Júpiter, deuses da época, para os gregos, e como viram que Paulo e Barnabé tinham curado um homem que nascera paralítico, então eles achavam que Paulo e Barnabé eram deuses. Paulo e Barnabé imediatamente falam: epa,
Nós não somos deuses, nós viemos aqui única e exclusivamente em nome do único que salva, o único que cura, o único que restaura. Eles foram em nome de Deus, foram em nome de Jesus. Eles deixaram claro que a glória sempre é de Deus, a glória nunca é nossa. Se algo acontece nas nossas vidas, não é porque nós fizemos, não é porque nós conseguimos, não é porque nós podemos, é única e exclusivamente para que a glória de Deus seja enaltecida, para que o poder de Deus seja enaltecido. Amém? O bom cristão leva a sua cruz, nega-se a si mesmo e segue a Cristo. A cruz que a gente leva é a nossa identificação com a missão de Cristo. Quando eu decido negar a minha vida, entregar as rédeas da minha vida na mão de Deus, carregar a minha cruz significa que eu me identifico com a missão de Jesus Cristo. Eu me identifico com a vida de Cristo e é com Ele que eu quero andar. Não me importa mais o que eu penso, o que eu quero, o que eu busco, senão os propósitos de Deus na minha vida. Tenho que ter sonhos, tenho que ter objetivos alinhados à vontade de Deus. E o bom cristão entende isso. O bom cristão deve ser misericordioso, né? Então, um exemplo na palavra a respeito da misericórdia foi um jantar que Mateus, na época Levi, né, ele era um publicano, e ele fez um jantar para Jesus, né, e ele queria receber Jesus e convidou várias pessoas publicanas, pecadoras, e Jesus vai jantar com elas. E os líderes religiosos veem que Jesus está lá comendo e bebendo com os pecadores e começam a julgar Jesus. Que Jesus está assentado ali com pecadores, comendo e bebendo. Jesus, então, fala que o médico, ele não vem para os sãos. O médico, ele vem para os doentes. Amém? O crente religioso, ele acusa o pecador. O bom cristão quer salvar o pecador. Amém? Nós não podemos julgar. Nós temos que querer levá-lo à salvação. Não nos importa quem é, não nos importa o que fez. Nós não somos justiceiros. Nós somos bons cristãos. E como bons cristãos, nós queremos levar a todos a salvação. Não me importa quem é, todos eu quero que sejam salvos. Amém? O bom cristão, ele não julga. Os falsos religiosos da época de Cristo julgaram a Cristo. Mas Cristo, ele vem falar sobre a misericórdia. Ele vem falar sobre todas aquelas pessoas mereciam ser salvas. Mereciam uma chance. Amém? O bom cristão deve viver em santidade. Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Então, nós fomos salvos, glória a Deus, amém? Mas nós temos que buscar uma vida de santificação. Eu costumo dizer que a salvação, ela é o primeiro passo das nossas vidas. Quando nós somos salvos, nós estamos dando o primeiro passo para uma vida com Cristo. Um passo maravilhoso, um passo que muda as nossas vidas. Mas as nossas vidas não mudam da noite para o dia. Não é um passe de mágica. A gente não vai na frente da igreja, aceita Cristo como Senhor e Salvador e sai uma pessoa transformada de dentro da igreja. É possível acontecer isso? Claro que é. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus faz milagres, mas não são todos que vivem isso. Muitas pessoas aceitam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e saem da igreja com os mesmos problemas que elas entraram, com a mesma vida que elas entraram. E elas precisam, então, passar por um processo
de santificação. Esse processo na vida de todo cristão, ele deve ser diário. É o momento que você reflete a respeito das suas atitudes, se arrepende e se volta a Deus. É o momento que você conhece a palavra de Deus e vê, analisa, reflete se você está cumprindo ou não. Então, esse processo de santificação, ele deve acontecer todos os dias das nossas vidas. Porque se nós não vivermos em santificação, nós não veremos o Senhor. Amém? O bom cristão é justo, paga suas dívidas, né? Um exemplo é Zaqueu. Então, Zaqueu, quando ele se converte, ele devolve tudo aquilo que ele pegou, né? De impostos, enfim, ele devolve ainda restituído com juros e correção monetária, né? O bom cristão não se conforma com os padrões pecaminosos deste mundo. Então, Romanos 12 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela vossa mente, para que experimente e comprove a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, nós não podemos nos conformar com os padrões desse mundo. E os padrões desse mundo estão completamente invertidos, né? Então, o legal é o cara que sai para beber, o legal é comer até explodir, o legal é a gente julgar aquele cara lá da televisão, é acompanhar o Cidade Alerta, acompanhar os jornais e falar, é isso mesmo, tem que morrer. Será que é isso? Isso é ser um bom cristão? Bandido bom é bandido morto. Será? É uma mãe? É um pai que estão chorando por um filho que está preso? Cabe a nós dizer se é bom, se não é bom, se é justo, se não é justo, se é correto, se não é correto? Quem somos nós? O padrão do mundo é fofocar, é encontrar a vizinha e falar, você viu? Você viu fulano, você viu ciclano, você viu beltrano? Esse é o padrão do mundo. Ninguém vai te condenar no mundo porque você fez fofoca. Mas tem uma coisa que Deus abomina, é a fofoca. É a criação de contenda entre irmãos. A palavra de Deus diz que Deus abomina. O mundo vai te condenar? Ninguém vai te condenar. Se você sair da igreja agora e falar, você viu? Você viu o irmão fulano? Nossa, você viu a irmã fulana? Ah, mas eu fiquei sabendo. Vai passar despercebido. Por quê? Porque é padrão normal deste mundo. Mas a palavra diz, não vos conformeis com os padrões deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A gente precisa transformar a nossa mente para conhecer a vontade de Deus, para experimentar a vontade de Deus nas nossas vidas. Amém? O bom cristão não tem ídolos, né? Hoje em dia a gente vê uma idolatria gospel. Né? Existe uma idolatria gospel. Ah, é tal pastor. Ah, eu vou naquele culto porque é o pastor fulano que vai pregar. Ah, eu vou naquela campanha porque é o cicrano que vai pregar. Ah, eu vou naquele culto porque é o fulano que vai cantar. É a fulana que vai... Ah, hoje o culto vai ser melhor, ou vai ser diferente, ou vai ser mais intenso, ou vai ser porque é fulano ou é ciclano. A gente precisa cuidar para que no meio da igreja a gente não tenha a idolatria gospel. É a mesma idolatria das estátuas feitas na época de Moisés. Os bezerros de ouro. Nós não mudamos. Mudamos o tempo só. Se não cuidarmos, estamos fazendo as mesmas coisas. Amém? O bom cristão não é exageradamente religioso. A religião exagerada, ela leva à arrogância. Ela leva ao fanatismo. Ela leva a uma vida de aparências. Não adianta nada. Colocar roupa de crente, Bíblia embaixo do braço e não viver o que você veste e o que você usa. Amém? A religiosidade exagerada crucificou Jesus. Foi o excesso de religião que colocou Jesus Cristo naquela cruz. Amém?
O bom cristão gosta de estudar a Bíblia, busca fazer o que agrada a Deus e crescer espiritualmente. Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecer e prosseguir. Eu preciso amar a palavra, eu preciso estudar a palavra. O crente que não lê a palavra, ele não sabe o que Deus quer. Como que eu obedeço os mandamentos de Deus se os mandamentos de Deus estão escritos na palavra? Eu preciso ler a palavra. Amém? Eu preciso estudar a palavra. Deixar de ser crianças, né? Em Cristo. Deixar de tomar o leite. Chega um momento que a gente precisa realmente crescer espiritualmente. O bom cristão, quando erra, se arrepende e volta rapidamente a Deus. Salmo 51, né, fala sobre Davi, e eu acho esse salmo maravilhoso. Ele fala a respeito das confissões que Davi faz a Deus, né? Então ele diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás justo no teu falar e no teu julgar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Davi errou. Amém? Davi adulterou. Davi matou. Porque quando ele manda que Urias vá para frente do exército, ele sabia que Urias ia morrer, então ele matou Urias. Davi errou, mas Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi entendeu rapidamente os seus erros. Ele percebeu que ele tinha errado e ele confessa os seus pecados a Deus e ele clama para que Deus não retire dele o Espírito Santo, para que não tire dele a salvação. Então, o bom cristão, eu vejo neste exemplo, também para nós. Nós não vamos conseguir viver sem erros. Não conseguimos viver sem pecados. Mas quando nós erramos, precisamos retornar a Deus. Precisamos nos arrepender e precisamos confessar os nossos pecados. A palavra diz que a gente precisa confessar. Não precisamos confessar para o padre, né, como na Igreja Católica acontece, mas precisamos confessar a Deus. Precisamos reconhecer os nossos pecados diante de Deus. Amém? E o bom cristão entende isso e faz isso o mais rápido possível. Quanto mais a gente encobre os nossos erros de nós mesmos, mais a gente escurece eles. E mais a gente vai trazendo escuridão para eles. E para que os nossos pecados sejam perdoados, eles precisam da luz de Jesus Cristo. Amém? O bom cristão evita o pecado. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então o cristão, ele evita pecar. Ele vai pecar? Vai pecar. Eu não vou. Acabou de mentir. Acabou de pecar. Né? Vai pecar? Vai. Infelizmente, muitas vezes nós vamos errar o nosso alvo, né? Nós vamos tentar acertar e nós vamos errar. Mas nós vamos evitar que isso aconteça também. Amém? O bom cristão não segue o exemplo dos ímpios. Abençoado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1:1. Eu vejo um exemplo aqui, e eu falei há pouco, né, sobre a gente não se conformar com os
hábitos, não se conformar com os princípios deste mundo. E quando eu vejo aqui de não seguir o exemplo dos ímpios, é justamente a gente não fazer o que os ímpios fazem simplesmente por fazer. Um exemplo muito claro, que até o estudo trouxe, mas eu acho que ele é muito válido, é se a gente vê uma pessoa bêbada na rua. Todos os cultos, todos os domingos de manhã, quando nós estamos nesse momento aqui da pregação ou no final, passa um senhor aqui pela rua. Não sei se o pastor Quintino já observou. Um senhor passa. Irmãos, ele passa trançando as pernas, né? Teve um dia que a gente precisou até desviar o carro, porque ele estava descendo no meio dessa rua. Muitas pessoas vão rir. Vão rir. Olha lá o homem caindo, tá rindo. Muitas pessoas vão brincar, talvez até ir com o carro em cima. Muitas pessoas vão abrir o vidro, gritar. Mas nós não. Amém? Ali é um pai. Provavelmente é um pai. Pela idade daquele senhor, provavelmente ele é um avô. Provavelmente existe uma mulher, domingo de manhã, em casa, sozinha, sem notícias, orando para que ele volte ou orando para que ele não volte, porque ela sabe que ela pode apanhar. Provavelmente essa casa está desabastecida porque esse dinheiro foi gasto num bar. Esses filhos não sabem desse pai. Esses netos provavelmente não conhecem nem o avô. O que os outros dão risada, para nós, é motivo de tristeza. Amém? O bom cristão, ele ora, ele chora por aqueles que estão perdidos. Ele não ri, ele não caçoa. Amém? O bom cristão não se faz de vítima ou de coitadinho, porque ele conhece o poder de Deus. Amém? A gente não coloca lá nas redes sociais que precisa de ajuda, que está muito triste, que ó vida, ó céu, só acontece comigo. Por que, Senhor? Por que a minha vida é tão difícil? Se a nossa vida é difícil, é porque algo há para que a gente precise se realinhar com Deus. Amém? Se algo não está fluindo na nossa vida e Deus fala que a gente tem que experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dele, se nós não estamos experimentando ainda, é porque alguma coisa nós temos que resolver com Deus. Amém? Nós não somos coitadinhos, porque nós servimos aquele que é todo poderoso, que pode todas as coisas, que cura, que salva, que liberta, que restaura, que restitui, que transforma, que muda as nossas vidas. Então nós, bons cristãos, entendemos isso e tomamos uma posição de bons cristãos e não somos vítimas. Se algo não está fluindo nas nossas vidas, é porque nós temos que ter um encontro, uma comunhão, um acerto com Deus. Amém? O bom cristão entende o chamado e compartilha da palavra. Assim como o gadareno, né? O endemoniado, quando Jesus chegou em Gadara, que ele tira aquela legião de demônios daquele homem, coloca nos porcos, enfim, acho que todo mundo conhece a história, né? Os porcos vão para o precipício e morrem. As pessoas, inclusive, querem que Jesus saia dali. Porque Jesus deu prejuízo lá, né? Se for pensar aos olhos do mundo, Jesus deu prejuízo, porque Jesus causou a morte dos porcos. Mas Jesus tinha salvo aquele homem. Tinha salvo e tinha curado o gadareno. E o gadareno fala com Jesus, quando Jesus está indo embora, posso ir com o Senhor? E Jesus Cristo fala, não, volta para a sua cidade e diga aquilo que eu fiz. E o gadareno vai, então, e leva o testemunho da vida dele para todas as pessoas na cidade de Decápolis, se não me engano o nome da cidade. Então, o bom cristão, ele entende o chamado. Todos nós temos um chamado, e nós sabemos disso. Nós temos o chamado de levar a palavra, nós temos propósitos, nós temos ministério.
e nós entendemos isso. Amém? Quando eu entrei na igreja, e eu já trouxe esse testemunho no culto de mulheres, né? Eu vim na igreja a primeira vez em 2008, num culto de mulheres, nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Achei tudo muito diferente, enfim, achei que o irmão Edson era o pastor, porque ele estava vestido de diácono. Depois fui entender que não era ele, mas demoraram alguns dias para eu entender quem era quem na igreja. E, enfim, eu aceitei Jesus, eu acredito que no início de 2009. E antes de eu aceitar a Jesus como Salvador e Senhor da minha vida, houve um culto aqui e nós estávamos presentes, eu e o Guilherme, não sei se o pastor Quintino vai lembrar. Veio uma pastora de fora e ela apontou para nós. Estava presente, pastor? Ela apontou para nós e ela falou assim, você assim, assim, assado, né? Eu olhei. Acho que era a segunda ou terceira vez que nós tínhamos vindo ao culto. E ela falou, vocês têm um ministério, vocês foram chamados, vocês têm um ministério de casais, e falou um monte de coisa para nós. Ali nós recebemos um chamado, entendemos que, digamos que nós recebemos um chamado de Deus. E o tempo foi passando, nós não éramos casados, nós casamos, depois, no final de dia 30 de outubro de 2009, nós casamos. Eu fui batizada em novembro de 2009, já quase um ano depois da fala dessa pastora. E ao longo desses anos, eu confesso aos irmãos que talvez eu não tenha entendido o ministério, talvez eu não tenha entendido esse chamado. E Deus, para a honra e para a glória dele, tem trabalhado na minha vida, de forma que eu entenda hoje qual é o meu chamado. Mas eu não entendi instantaneamente. Eu não levantei do banco da igreja e falei, glória a Deus, então agora eu vou começar a fazer um monte de coisa porque eu tenho um chamado. Não. Eu demorei alguns anos dentro da igreja para entender de fato qual era o meu chamado. Então, o bom cristão, ele entende o seu chamado. Às vezes, a gente entende mais rápido. Amém, Jesus, quem consegue entender, porque eu fui lerda. Eu demorei alguns anos para entender o meu chamado. Mas Deus também tem trabalhado na minha vida e eu creio em nome de Jesus que eu vou sim, assim como o gadareno, levar a palavra de Deus e dizer o que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. O que Deus fez no meu casamento, Ele pode fazer no seu. Amém? E por fim, para concluir, o bom cristão é humilde para saber que sempre pode melhorar em Deus. Amém? Sempre pode melhorar, sempre pode ser um cristão mais bom, se é que existe esse termo. Né? A gente sempre pode ser mais bom para Deus, com Deus e em Deus. Amém? Que a gente possa realmente refletir e pensar, amém, tudo isso eu faço, tudo isso eu sou, mas que a gente possa ter a humildade de pensar, eu posso melhorar em tudo isso que eu acho que eu já faço, em tudo isso que eu acho que eu sou. Amém? Feche seus olhos. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra, Pai. Eu quero te agradecer porque ela falou ao meu coração, Senhor. E da mesma forma que a tua palavra fala comigo, eu creio que ela fala com todos os irmãos que estão presentes aqui, Pai. O Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe todas as coisas, e nós, Pai amado, queremos apenas aproveitar da tua palavra aquilo que pode, Senhor meu Deus, nos fazer melhores do que aquilo que já somos. Se somos bons cristãos, queremos ser excelentes. Se ainda achamos que não somos bons cristãos, que possamos ter humildade, Pai, para reconhecer isso e buscar crescer espiritualmente, para a honra e para a glória do Senhor. Que o nosso ego nunca venha a falar, mas que nós possamos verdadeiramente servir a Ti de todo o nosso coração,
para a honra e para a glória unicamente do Senhor, meu Pai. Obrigada por este momento, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos e bendizemos o teu santo nome, Pai. Amém, amém, amém. Então vamos receber o pastor Quintino aplaudindo a Jesus.